Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos dar início a mais uma escola dominical. Hoje, domingo, um domingo abençoado, ensolarado, com a bênção de Deus. Nós vamos estudar mais um assunto importante para a nossa vida, para a nossa família. Eu quero te convidar neste momento inicial em que os irmãos vão começar a chegar para a nossa aula de hoje, para que nós façamos uma oração. Vamos orar, aproveitando para pedir ao Senhor que venha com a sua mão forte e poderosa sobre o Brasil, sobre o estado do Pará, sobre as cidades aqui neste estado, que venha abençoar, que venha fortalecer as vidas, que venha animar os corações, que venha curar os enfermos. Amém, meus amados irmãos? Então, vamos dar início à escola dominical orando. Eu quero te convidar neste momento a orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida de cada irmão que está assistindo agora ou que vai assistir depois, Senhor, este vídeo, esta aula da escola dominical. Ó Senhor, nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento, ilumina, Senhor, a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra, a verdade que vai ser ministrada nesta manhã, Pai. Ó Deus, te pedimos, abençoa o Brasil, Pai. Estende a tua mão ainda mais sobre o Brasil. Repreenda, Senhor, todo o mal, repreenda toda a corrupção, repreenda toda a enfermidade, toda e qualquer tipo, Senhor, de ação maligna sobre o Brasil, que seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Abençoa também o estado do Pará, Senhor. Abençoa os nossos governantes, Senhor, dá sabedoria a eles. Deus vem abençoando cada cidade deste estado, aquelas cidades do interior, Senhor, as cidades aqui próximos da capital, aqui em Belém do Pará. Senhor, abençoa, Pai. Traz a cura, Senhor. Repreenda todo o mal, Pai. Nós temos, Senhor, percebido, ó Deus querido, a tua ação poderosa sobre esta cidade, sobre o Brasil, Senhor. Vidas se voltando para Ti, muitas pessoas Te buscando, Senhor, que elas se fortaleçam na Tua presença, que elas permaneçam na Tua presença, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em todo o tempo o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara. Pai, muito obrigado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Irmão Davi está presente. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Os irmãos estão me ouvindo bem? Só me dê um sinal para que eu possa perceber se está tudo bem, se os irmãos me ouvem. Amém, meus amados? Eu vou apenas desligar um cabo aqui, amados, da energia do celular e já retorno. Só desligar aqui rapidamente. Glória a Deus. Amém. Então, vamos dar início à escola dominical do dia de hoje. Não está aparecendo os comentários para mim aqui, mas creio que os irmãos estão me ouvindo. Amém? A Gil que está aqui, depois ela pode vir me dar aqui um retorno, caso esteja me ouvindo, que hoje não está aparecendo os comentários aqui para mim. Amém, meus amados irmãos? Mas vamos começar. Vamos dar início à escola dominical de hoje. Quero convidá-los, a quem tem a sua revista, a abrirmos na lição de número 9. Hoje é a lição de número 9, a família e a economia do lar. Tá ok, a Ju já me deu o retorno aqui, que tá ok. Os irmãos estão conseguindo me ouvir. Amados, eu não estou vendo aqui os comentários, então, caso haja alguma pergunta, algum comentário, a Gil vai estar acompanhando e ela vai me passar. Amém? E eu vou ministrar aqui a lição para os amados irmãos. Vamos lá. Então, meus amados, hoje a lição de número 9. Nós vamos estudar sobre a família e a economia do lar. A família e a economia do lar. O texto áureo é: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí
estará também o teu coração. Onde está registrado esse texto? Está em Mateus capítulo 6, versículo 21. Amém? A verdade prática, ela diz o seguinte, sempre, para quem não está habituado com as lições da escola dominical, tem um assunto que nós estamos estudando, né, dentro do tema geral, tem um texto áureo, que é o texto principal, que nos dá base à lição, e tem uma verdade prática. Esta verdade prática é como se fosse aqui um resumo do que nós estamos estudando, trazendo para nós uma atitude prática, né? Como nós vamos viver isso, que nós vamos aprender. Amém, meus amados irmãos? Então, a verdade prática é o seguinte: economizar e administrar corretamente as provisões de Deus são fatores de prosperidade e bênçãos espirituais. É uma verdade que, é claro, precisa ser praticada. Amém? Economizar e administrar corretamente as provisões de Deus são fatores de prosperidade e bênçãos espirituais. Veja que não é apenas a questão material. Também, amados, quando nós falamos de economia, quando nós falamos em finanças, nós também estamos falando de coisas espirituais. Então guarde no seu coração isso. Vamos ler o nosso texto de Mateus 6, 19 até o verso 24. Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 24. Acompanhe comigo, que diz o seguinte: não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o texto continua dizendo o seguinte: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém? Esse texto valioso, precioso, ele nos traz aqui uma base para a nossa lição de hoje, quando vamos falar sobre a economia e, é claro, a família. A economia, a família e como a gente gerir os recursos financeiros dentro do lar. Amém? Então, por isso, o assunto é a família e a economia do lar. Amém, meus amados irmãos? Passemos, então, para aqui a introdução. A introdução diz o seguinte: economia doméstica é um assunto de grande importância para a família. Amém? Pois, além de estar intimamente ligado a hábitos pessoais, ele tem conotação espiritual. Então, não é apenas a questão material, também envolve questões espirituais quando nós tratamos de finanças na família. Diz mais aqui: e está na raiz da maioria das brigas entre casais. Então, nós vamos ver aqui que o descontrole da gerência financeira no lar pode ocasionar muitas brigas, pode ocasionar discussões, pode ocasionar problemas dentro da família, quer seja com filhos, quer seja esposo e esposa. Então é muito importante bem gerir, bem administrar o recurso financeiro do lar. E diz mais: responsabilidade financeira é condição básica para uma vida equilibrada e feliz. Então, amados, a introdução ela nos traz a seguinte informação de que a economia no lar ela é de extrema importância. Nós já falamos sobre casamento, falamos sobre filhos, sobre esposo, esposa, diversos assuntos aqui. E agora chegamos ao ponto de falar também sobre dinheiro, sobre finanças, sobre economia no lar. E é bem verdade, irmãos, que muitas famílias elas têm muitas discussões, muitos problemas entre si por causa do mau uso, da má gestão
do recurso financeiro da família. Amém? Veja que eu estou falando da família, não apenas do esposo ou da esposa, não importando quem seja o provedor ou os provedores da casa. Então, o recurso é da família. É isso que nós vamos tratar. E uma informação também aqui é que é um assunto também espiritual. Nós vamos ver aqui com o texto que nós vamos citar que o amor ao dinheiro, ele é uma raiz de toda espécie de males. Então traz males, quer seja materiais e também espirituais. E a pessoa que ela não é um bom administrador das finanças, que ela não gere corretamente os recursos do seu lar, provavelmente ela terá outros problemas também, não só de ordem material. Amém, meus amados irmãos? Então, seguindo aqui, vamos falar o primeiro ponto, que é economizar é necessário. Economizar é necessário. Diz o seguinte: economizar é uma matéria que exige esforço pessoal para aprender, principalmente porque demanda prática, bom senso e equilíbrio. Então, economizar é algo que exige de nós um esforço. Amém? É bem verdade que em muitas situações, todas as pessoas, todos nós, somos tentados a agir de forma imprudente, insensata, sem equilíbrio, quando se trata de coisas relacionadas à finança, à compra de alguma coisa, né? Um gasto a mais que você não estava ali programado e acaba por impulso fazendo. Então, é necessário haver equilíbrio, sensatez, que é juízo, né? Bom senso. É necessário tudo isso para que a gente possa também ter uma vida prática na área da finança adequada a um lar cristão. Então vamos ver aqui o primeiro ponto. Desculpa. Jesus ensina a economizar. Amém? Jesus ensina a economizar. Diz o seguinte: Jesus demonstrava cuidado com os que o seguiam, e o fato de Jesus se preocupar com a multidão faminta que o seguia bem revela o seu cuidado para conosco quanto às necessidades materiais. A gente vê, irmãos, na Bíblia, Jesus preocupado, Jesus interessado, Jesus observando as necessidades das pessoas e Jesus agindo para suprir algumas necessidades. Por exemplo, nós vamos ver aqui, quando ele ensina seus discípulos a orar, uma das partes da oração, um dos momentos que ele está citando a oração modelo, lá em Mateus 6, ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está registrado em Mateus 6, 11. Então veja que Jesus, quando ensina os discípulos e ensina nós a orarmos, ele cita este ponto que ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Jesus, ele sim se preocupa com as nossas necessidades. Se preocupa no sentido de dizer que Deus tem interesse que a nossa necessidade seja suprida. Amém? Não que Deus tenha preocupações, que Deus não consiga se acalmar, se aquietar, que Deus não consiga ter paz, porque Ele é a paz. Ele é todo-poderoso. Deus não fica inquieto por coisa alguma. Deus não fica desesperado por coisa alguma. Então, quando nós citamos aqui o sentido de preocupação, quer dizer que Deus tem interesse, que Deus quer que a nossa necessidade seja suprida e nós precisamos confiar nele. Então, veja que Jesus, na oração modelo, diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, ele disse para nós: olha, orem a Deus, peçam a Deus e digam: Pai, o pão nosso de cada dia, o meu sustento, aquilo que eu preciso, a minha necessidade, dá-me hoje. Amém, meus amados irmãos? Veja mais, o que é interessante aqui nesse ponto, agora que nós vamos ver, é como Jesus também, ele não gosta de desperdiçar os recursos. Veja aqui o que diz. Após fartar as multidões, Jesus recomendou: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Está registrado em João capítulo 6, versículo 12. Amém, amados? Veja como Jesus, ele é maravilhoso, no sentido de que ele não gosta de desperdiçar também as coisas. E nós devemos observar o exemplo de Jesus.
Então, em determinado momento, quando Jesus multiplicou ali o alimento, pães e peixes, após todos comerem, foi multidão, foi uma grande multidão de pessoas, milhares de pessoas comeram, ele pediu aos seus discípulos para recolherem os pedaços que sobraram. Amém? Isso demonstra que o Senhor Jesus também, ele gosta de que as coisas sejam usadas de forma correta, de forma sensata, os recursos não sejam desperdiçados. Então diz mais aqui, a Bíblia diz que o insensato desperdiça o tesouro, está escrito em Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. O insensato desperdiça o tesouro, o recurso, aquilo que ele tem, os bens que Deus dá a ele, desperdiça, o insensato. Mas aquele que é prudente, aquele que teme ao Senhor, aquele que aprende com Deus, ele é sensato, ele é equilibrado. Então veja como Jesus nos dá o exemplo de equilíbrio, de sensatez. Amém? E diz mais, o feito miraculoso de Jesus tinha em vista atender às necessidades materiais da multidão naquele momento, provendo não apenas pequenos pedaços de pães e peixes aos famintos, mas quanto queriam. Jesus deu pão a eles e peixe a eles naquelas ocasiões, a ponto deles se fartarem. Ou seja, eles comeram até satisfazer a necessidade da fome. Amém? E o que sobrou após isso, Jesus mandou recolher. E diz aqui, ó, e do que sobejou, o que sobrou, recolheram 12 cestos, que é o número dos discípulos de Jesus. Então, cada um dos discípulos ali ficou com um cesto cheio das coisas que sobraram. Amém? E com certeza aquilo não foi jogado fora. Jesus não mandou eles recolherem à toa. Aquele alimento foi usado, aquele alimento foi depois o alimento para alimentar outras pessoas, quer seja discípulos, quer seja parte de pessoas que estavam com eles, mas foi usado. Amém, meus amados irmãos? E aqui duas preciosas lições brotam deste exemplo, destes exemplos que nós estávamos falando agora. Amém? Duas preciosas lições. Atente para isso. Primeiro, economia jamais pode ser considerada um sinônimo de mesquinhez. Mesquinhez é avareza, é não ser generoso. Às vezes eu poder ajudar, dar o pão a alguém e não dar, né? Ser mão fechada, né? Mão de vaca, como falam. Mas não é isso. Diz mais aqui. Assim também como estragar não deve ser tomado como um sinal de fartura. Amém? Sabe aquelas pessoas que às vezes têm o costume de fazer as coisas estragarem só para aparecer que elas têm em abundância? Isso também não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Amém? Então, por exemplo, quando nós preparamos, né, o nosso almoço, o nosso jantar, nosso café da manhã, a gente não tem que se preocupar em que tenha tanta coisa a ponto de sobrar, de estragar. Não. A gente tem que ser prudente, sensato, ter o necessário. Por isso, amados irmãos, um testemunho pessoal meu, eu costumo falar isso na igreja também, para quem está me vendo, ouvindo pela primeira vez, vai ouvir também, que eu aprendi desde cedo, desde pequeno, a não desperdiçar, né? Então, aquilo que está no meu prato, eu como até o final, né? Se sobrar 2 baguinhos de feijão, 1 baguinho de arroz, eu como até o final, para não desperdiçar nada, porque alguém pensa assim, mas é tão pouquinho, deixa lá no prato. Mas veja, amados, que no mundo afora, em países onde a pobreza é muito grande, 2 baguinhos de feijão, um pouquinho de arroz, é algo extremamente valioso, que muitos não têm para comer, que muitos passam grande necessidade e gostariam de ter 2 baguinhos de feijão para comer. Amém? Então, também é uma ação de respeito, né, de amor e também, é claro, de gratidão a Deus por tudo que Ele nos dá. Então, nunca desperdice as coisas, não desperdice nada. Amém? Então, este é um exemplo, um dos exemplos que nós tiramos daqui da lição. O outro exemplo é também que Jesus, outro ponto aqui, ensinamento, melhor dizendo, que brota do exemplo é Jesus mostrou aos discípulos que deviam dar continuidade ao programa divino de assistência às multidões de necessitados. Nós vemos que
os discípulos continuaram isso. Continuaram ajudando os necessitados. Depois que a igreja iniciou, que Jesus subiu aos céus, a igreja continuou ajudando os necessitados. Foram levantados 7 diáconos que estavam ali cuidando das viúvas, dos órfãos, não deixando faltar aos necessitados. Amém, meus amados irmãos? E até hoje a igreja age assim. Até hoje a igreja cuida dos necessitados. A igreja de Jesus, a igreja, todas as denominações evangélicas que pregam a palavra, as denominações cristãs, eu quero dizer melhor, não é? Até a igreja católica, todas as igrejas que têm um fundo, um viés da palavra de Deus, reconhecem que é necessário amar o próximo e ajudar ao próximo. Então, as igrejas, elas fazem um trabalho fenomenal sobre a face da terra. As igrejas distribuem todos os meses centenas de milhares de cestas básicas, ajudam necessitados. Aqui mesmo em Belém, nós temos na nossa igreja, Assembleia de Deus, um programa de auxílio às pessoas necessitadas no sentido de reformar casas, no sentido de construir casas para necessitados. E já são dezenas e dezenas de casas reformadas, construídas. Isso porque, amados, nós seguimos o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos recomenda. Amém, meus amados irmãos? E muitas outras ações de ajuda ao próximo. Aleluia. Amém? Então, Jesus certamente entendia de economia. Depois da temática da salvação, o assunto sobre o qual Jesus mais falou foi sobre dinheiro. Amém? Jesus, claro, ele entende de todas as coisas. E ele entendia muito bem de economia. E nós vemos aqui na lição que um dos assuntos, assim, de temas que Jesus abordou aqui sobre a face da terra quando esteve no seu ministério terreno, foi, primeiro, salvação, e um dos assuntos mais falados foi sobre finanças, sobre dinheiro, porque isso é muito importante também. Amém, meus amados irmãos? Talvez você não saiba, mas eles precisavam de recurso para comprar comida, eles viajavam, caminhavam de cidade para cidade e lá precisavam comprar alimentos e outras despesas também. E, inclusive, entre os discípulos havia um tesoureiro. Amém? Nós temos esse registro lá em João 4:8, também em João 13:29, Lucas 9:52, Mateus 17:17. Então eu deixo essa tarefa para você que não sabe quem era o tesoureiro ali do ministério de Jesus, para você ir nesses versículos que eu citei e descobrir quem era o tesoureiro. Amém? Vamos lá, meus amados irmãos. Ponto 2. Saúde financeira da família. Ponto 2. Saúde financeira da família. Aqui a revista vai trazer para nós alguns conselhos, né? Um dos conselhos aqui, a letra A, é planilha de orçamento. Planilha de orçamento. Então, amados, é muito importante, por mais simples que seja o seu controle sobre as finanças, mas é muito importante você ter controle sobre as suas finanças. Você ter uma planilha, não necessariamente precisa ser no computador, pode ser um caderno, você anotar ali quanto é que você ganha, quanto é que a sua família tem de recurso, né? Se é só o marido o provedor, se é o marido a esposa, se é o marido, a esposa e filhos, colocar todo o recurso que vem à família e também elencar todos os gastos que a família tem, gastos fixos, né? Luz, água, telefone, alimentação, transporte, que geralmente é uma média. E nunca, jamais, gastar além daquilo que você tem. Então, se você tem como recurso mensal R$1.000, você não pode gastar por mês R$2.000, R$1.500, porque você não vai estar gerindo bem, você vai entrar em problemas sérios de endividamento, e isso vai trazer preocupações, isso vai trazer sofrimento, isso vai trazer até doenças. Então, é claro que nos dias que nós vivemos, dias de crise, dias de dificuldades, eu sei que há muitas pessoas que perderam o seu trabalho, então é até um pouco assim, é difícil falar sobre este assunto no sentido de que há muitas famílias que não têm recurso. Mas também é uma forma da gente estimular e dizer para você
confiar em Deus, buscar ao Senhor, porque Ele é o provedor, Ele não deixa faltar na nossa vida. Quando se fecha uma porta, Deus abre outra porta. Então, se caso alguém que está me assistindo agora tenha perdido o seu emprego agora, nesta pandemia, nesta crise, quero te dizer, meu amigo, minha amiga, confia no Senhor, porque Ele abrirá uma porta para você. Ele fará o milagre na sua vida. Eu já ouvi muitos testemunhos, eu já presenciei muitas coisas maravilhosas que Deus fez na vida daqueles que nele confiam nesta área. Então, se você estiver nesta condição, confia no Senhor. O Senhor abrirá uma porta maravilhosa na sua vida. Amém? E Ele é o nosso provedor, nunca esqueça disso. O Senhor é o provedor da nossa vida. É Ele que nos dá o necessário, o pão nosso de cada dia. Peça a Ele o pão de cada dia, Ele não deixará faltar. Amém, meus amados? Então, voltando para cá, diz aqui o seguinte, na lição: toda família deve fazer um plano financeiro, no qual coloca sua previsão de receita, ou seja, quanto ganha, e despesas, quanto gasta. O grande objetivo é nunca gastar mais do que se ganha. Então, você que tem recurso mensal, você deve pensar nisso, em administrar de forma que a sua família não gaste além daquilo que ela ganha. Amém? Isso é bem administrar, isso é um conselho. E a planilha, ela te ajuda a ter a visão dos teus gastos, né? E aí você vai deduzindo lá com o que você ganhou, o gasto que você está tendo e quanto você ainda tem, para não gastar além daquilo que você pode. Amém, meu amado? Outro conselho: compre apenas o que você precisa. Quantas pessoas, querido, talvez até você conheça alguém que muitas das vezes por impulso compra muito além daquilo que precisa. Eu conheço muitas pessoas assim, que compram muito além do que precisam. Quer seja itens de beleza, itens de vestuário, até mesmo de alimentação. Existem coisas, por exemplo, que são desnecessárias em determinado momento, né? Que não são a base, por exemplo, da alimentação, o feijão, o arroz, né? Às vezes alguém gosta muito de chocolate. Vou dar o exemplo do chocolate. Não que o chocolate seja ruim, chocolate é uma benção, é muito bom, eu gosto. Mas, às vezes, quando o nosso orçamento está apertado, a gente tem que priorizar aquilo que é fundamental. Por exemplo, o feijão, o arroz, né? Aquilo que vai acompanhar, itens importantes para a higiene do lar, da família. E aí, nessas ocasiões, a gente tem que deixar de lado aquilo que não é tão necessário. Então, isso também é a gente saber administrar recursos, amados. Há pessoas que não conseguem ir ao shopping e não comprar alguma coisa. Então, é melhor que não vá, não é? Para que não seja tentado. Então, às vezes, compra coisas desnecessárias, né? Vou dar o exemplo da mulher, mas as mulheres não fiquem chateadas comigo. Depois eu dou um exemplo dos homens também, tá bom? Então, às vezes, nem sempre, algumas mulheres já têm dezenas de sapatos. Eu ia falar centenas, as irmãs iam ficar muito chateadas. Mas às vezes as mulheres já têm dezenas de sapatos, né? Dezenas, sapatos de toda cor, de todo tipo, de todo modelo. E aí, quando está numa loja do shopping, uma loja que às vezes está fazendo uma promoção ali, leve 2, pague 1, há aquela tentação de comprar, né? E aí, às vezes, é tentada a comprar. E às vezes, amados, quase sempre isso é supérfluo, né? Já existem tantos sapatos que às vezes até estão esquecidos na casa, né? E a gente tem que entender isso, a gente tem que ter esse cuidado, não gastar além daquilo que é necessário, gastar apenas com aquilo que realmente nós precisamos. E é claro, os homens também às vezes são assim, né? Às vezes são tentados com uma caixa de ferramenta nova, né, com algum item para o carro. Geralmente o homem gosta de comprar essas coisas assim, né, ferramentas, alguma coisa para o carro, né, que às vezes não é tão importante naquele momento. Então todos nós, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja pai, mãe ou filho, temos que ter bom senso, não comprar além do que nós precisamos, somente o necessário é o mais importante. Amém? Outro conselho: poupe dinheiro
em poupança, ações, títulos. Eu sei que essa linguagem é um pouco mais voltada para a área financeira, né? Poupança, ações, títulos, compra de imóveis. Eu sei que às vezes é difícil, né, irmãos? Às vezes o dinheiro dá mal para os gastos mensais. Mas se for possível, se você puder, economize, né? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que é da área de finanças, ele disse o seguinte, ele falou, olha, se você puder, economize de tudo que você ganha, pelo menos 10% disso. Guarde numa poupança, invista, mas economize, para que isso seja um recurso de emergência, quer aconteça algo que inesperadamente vem sobre a sua família, uma enfermidade, um problema com algo dentro do seu lar, uma geladeira que queimou, algo que acontece nesse sentido, você tem um recurso de emergência, principalmente para a nossa questão de saúde, que às vezes acontece e a gente precisa, né? Ou algo com alguém da família. Então é muito importante, amados, se for possível, a gente poupar. Poupe, isso é importante. Outro conselho, sempre que possível, compre à vista, né? Há muitas formas de comprar que estão embutidos os juros, né? E esses juros é um preço a mais, é um valor a mais que nós pagamos pelo produto, pelo bem. Então, quando for possível, comprar à vista, para que a gente não crie um endividamento. E ter muito cuidado com o cartão de crédito. Todos nós, a maioria de nós, tem um cartão de crédito e a gente não pode esquecer que aquele dinheiro, aquele valor, aquele crédito não é nosso, é um empréstimo que a gente faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes, digamos, alguém tenha um cartão de crédito com um valor ali de crédito de 5 mil reais, 10 mil reais, e a pessoa não pode achar que aquele dinheiro é dela, que ela vai ficar usando, porque ela vai ter que pagar a fatura. Mensalmente ela tem que pagar. E essa fatura mensal, ela tem que pensar ali de quanto ela ganha mensalmente, para que qual o tamanho de uma fatura mensal ela pode pagar, com tranquilidade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, meus amados irmãos, tudo isso aqui é importante para a saúde financeira da família, para a saúde financeira do lar. Ponto 3. Hábitos prejudiciais. Primeiro, aqui ele traz alguns hábitos prejudiciais, né? Primeiro, gastar dinheiro antes de ganhá-lo. Não tem pessoas que são assim, né? Antes de ganhar o dinheiro já estão gastando. É claro que algumas necessidades às vezes exigem que a pessoa tome uma postura dessa, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que já têm o costume de gastar antes mesmo de receber, antes de ter, né? Então, ela tem ali uma ideia, né? Uma promessa de um salário, de um dinheiro, e ela já está gastando aqui, contando com aquilo que ainda não chegou. Então, isso é perigoso. Nem sempre isso termina com uma boa situação, né? Acaba gerando, às vezes, problemas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não gastar antes de ganhar. Diz aqui, algumas usam cheques sem fundo, promissórias, né? Outros aqui emitem vales. Ele dá o exemplo aqui, aquele trabalhador, às vezes, que está trabalhando para o seu patrão, diz, patrão, me dá um vale aí, um vale de 100 reais. Então, ele já está gastando o recurso que ele ainda nem ganhou, né? A gente sabe que, às vezes, há uma necessidade, mas nem sempre há. Há pessoas que já têm esse costume de querer gastar antes de receber. Amém? Outro hábito aqui prejudicial que a gente deve evitar é carregar dinheiro trocado e nunca se lembrar onde e em que gastou. Isso já aconteceu comigo, irmãos. Eu procuro hoje me policiar muito nisso. Às vezes, principalmente quando a gente vai ao comércio, comprar alguma coisa, algum item que realmente está precisando, necessário, e a gente leva o dinheiro trocadinho, aí a gente vai comprando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, e quando a gente olha, teve uma vez que aconteceu isso comigo, fui comprando várias coisas, e quando eu cheguei em casa, eu abri a carteira e eu pensei que eu tinha perdido dinheiro, eu pensei que tinha caído dinheiro pela rua, porque o dinheiro não estava mais na carteira.
Aí eu fui meditar em todos os itens que eu fui comprando, né? Uma coisinha ali, outra lá, e fui ver que bateu. Eu tinha realmente usado o recurso que eu tinha levado, trocado. Então, é às vezes um perigo você sair com o dinheiro trocado e vai gastando, gastando sem controle. E quando você vê, você gastou muito além daquilo que estava programado. Amém? Então, hábitos prejudiciais que a gente deve evitar. Outro, em decorrência da falta de orçamento e controle das finanças, uma pessoa poderá prender-se a um terceiro hábito, que é fazer despesas que ultrapassem a renda familiar, né? Às vezes, as pessoas, por causa dessa falta do controle, do orçamento, de uma planilha, ela começa a fazer gastos e pensando que está sob controle, quando ela vê, está extrapolando a renda familiar e já está endividada. Aí, para pagar aquela dívida, empresta de outra pessoa. E aí vira aquela bola de neve, né? E para pagar essa, empresta de outro. Né? Às vezes vai ao banco pedir um empréstimo e o banco vai cobrar juros sobre aquele valor. E aí começa um problema. Então a gente tem, amado, que ter muito cuidado com a questão financeira. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Tem que ter muita prudência, muita sabedoria. Não quer dizer que a gente vai ser mesquinho, que a gente vai ser avarento, mão fechada. Não. A gente tem que saber usar o recurso. Nós vamos ler daqui a pouquinho, aqui em algum momento, que nós não podemos ser dominados pelo valor, pelo dinheiro, pela riqueza, mas nós devemos sim dominá-lo. Nós não podemos ser escravos do dinheiro. É nós que devemos usá-lo de forma sábia, prudente, sensata. Amém, meus queridos? Então, veja, é um assunto importante. Como nós já falamos, Jesus falou muito sobre esse assunto, sobre dinheiro. E hoje em dia, nós vemos que isso, amados, tem sido um grande problema em muitos lares, em muitas famílias. Qual seja, a má administração das finanças. Por isso, nós estamos tratando aqui na escola dominical. Vamos passar agora para o ponto 2, conflitos financeiros. Conflitos financeiros. Uma licença para tomar um pouquinho de água, meus amados irmãos. Você que está acompanhando a revista está na página 56. Amém? Vamos continuar? A maioria dos estudos sobre conflito na família apontam para o dinheiro ou má gestão dele como sendo o culpado. Veja, existem estudos que comprovam que a má gestão do dinheiro, das finanças, né, trazem conflitos familiares, trazem brigas, trazem problemas de comunhão, de relacionamento entre os entes da família. Então é muito importante, é de suma importância a gente administrar bem os recursos da nossa família. Amém, meus queridos irmãos? Ponto 1. Gastar ou poupar é o ponto que nós vamos tratar. Via de regra, o problema é gastar além das possibilidades. Poucas coisas expõem pessoas a mais estresses do que dívidas. Realmente, dívidas trazem um estresse, uma dor de cabeça, uma preocupação, de forma que a pessoa às vezes não consegue nem dormir, não consegue descansar. Então, a gente tem que evitar o máximo possível. Então, a administração, o gerir corretamente as finanças, ter um planejamento, isso é muito importante para que a gente evite o estresse. Amém? Muitas vezes, o gastador ou a gastadora não admite que tem problema. Pare e reflita bem se este é o caso em seu lar e busque ajuda. Não brinque com esse assunto. É de alto risco. Amém, amados? Às vezes a pessoa ela tem uma compulsividade em gastar e gasta muito além das suas possibilidades. E depois ela está sofrendo porque gastou, porque está endividada, porque tem contas a pagar e não tem recurso. Mas essa pessoa, ao invés de se conscientizar disso, ela continua gastando, ela vai continuar comprando, vai continuar se endividando. Então, em muitas das vezes, isso é um problema psicológico, é um problema que faz essa pessoa agir desta forma e ela precisa buscar ajuda. Amém, meus amados irmãos? Então, se alguém está com essa dificuldade na sua vida ou observa isso na sua família, é necessário buscar ajuda, quer seja de um psicólogo,
quer seja com o conselheiro da igreja, o pastor, ou alguém amigo que seja de confiança, que tenha um bom exemplo, que possa te dar bons conselhos. É muito importante você buscar ajuda. Para quê? Para que isso não aumente e traga mais sofrimento, mais estresse, mais brigas na família. Amém, meus amados? Então é muito importante. Aqui a revista traz um ponto que diz o seguinte: distinga quem tem aptidão para gerenciar melhor as finanças. Às vezes o marido tem uma aptidão melhor para gerenciar as finanças. Às vezes é a esposa. Eu conheço um casal em que a esposa ela é uma ótima administradora, muito assim ligada com as questões realmente necessárias, não desperdiça. E o esposo dela me fala, né? Eles não moram mais aqui no Pará, mas ele me falava o seguinte, que o recurso dele, né, o que ele ganhava, ele tirava o dízimo da obra, né, do Senhor, o dízimo para devolver ao Senhor e entregava nas mãos dela para ela gerir. E aquela mulher geria todos os recursos, deixando a casa em harmonia, não deixando faltar nada. E isso é muito importante, a gente identificar. Às vezes os dois são bons gestores, melhor ainda, né? Quando o homem e a mulher são bons gestores. E é bom passar isso para os filhos. Você que tem filhos pequenos ou maiores, ensine eles a serem bons gestores de finanças, a não serem gastadores, a não serem desperdiçadores dos recursos. Isso é muito importante aprender desde cedo. Inclusive, ensinando eles a separar o que é do Senhor. Não sei se em alguma casa, em alguma família, você costuma dar um valor mensal, que a gente chama de mesada, né, para o filho. Então, se você faz isso, ensine ele a separar o que é do Senhor, porque o que é de Deus é de Deus. Então, desde cedo, ensine ele a fazer isso. E a sua família será ainda mais abençoada. Amém, meus amados irmãos? Então, continuando aqui, meus queridos. Ponto 2. Falta de diálogo. É certo que o cabeça do lar é o esposo e muitas vezes ele é o único provedor, mas as decisões que ele toma afetam todos. Às vezes o marido acha que por ele ser o único provedor, ele só tem que decidir sobre como gastar o dinheiro. E não é assim. A família é um só corpo, um só conjunto. Então, é muito importante este provedor, este marido, conversar com a sua família, fazer uma reunião com a sua família, conversar com a esposa, como deve ser usado o recurso que é da família. Amém? Há também situações em que os dois são provedores. O homem é provedor e a mulher é provedora. E às vezes a mulher, por não entender, vou dar o exemplo da mulher agora, a mulher, por não entender que aquele recurso é da família, ela acha que o marido é que tem que sustentar tudo, pagar água, luz, telefone, todas as coisas, provisão de alimento, e o dinheiro que ela ganha é dela. Ela pode comprar com quantos sapatos quiser, quantas roupas quiser e tudo mais. Estou dando esse exemplo, mas já dei dos homens também. Amém, minhas irmãs? Então, não é assim, amados. Todo o recurso é da família e deve ser decidido em conjunto de como utilizar. Amém? Isso trará paz. Isso trará harmonia para esta família. Amém? Vamos seguir? Ponto de número 3. Materialismo. Quando damos mais importância às coisas do que às pessoas, o problema não é o dinheiro, mas o amor a ele. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Veja, quando nós damos mais importância a coisas do que a pessoas, nós estamos agindo de forma materialista. Isso é muito ruim. As coisas são importantes, mas elas não são mais importantes do que as pessoas. Então, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, ele é mais importante do que os bens materiais, do que o dinheiro, do que os recursos. Amém? E é muito interessante que quando a Bíblia leva isso para um lado espiritual. A Bíblia, como nós lemos no início, ela diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. No verso 21 de Mateus 6, diz assim:
porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, no sentido espiritual, se o meu tesouro está só nesta terra, nos bens desta terra, na riqueza desta terra, eu estou com o meu coração aqui. Agora, se o meu tesouro está no céu, se eu confio no Senhor, se eu creio no Senhor, se eu sei que o Senhor é mais importante do que tudo, o meu coração está no céu. E trazendo aqui para o lado do convívio familiar, né? Se eu dou mais importância para a esposa, para os filhos do que para o dinheiro, o meu coração está neles, não está no dinheiro. Amém, meus amados irmãos? Então, nada de materialismo, nós não podemos ser materialistas, avarentos, nós temos que saber que eles são importantes, mas eles não são mais importantes do que as pessoas e, principalmente, não é mais importante do que as coisas celestiais. Glória a Deus. Letra A aqui. Preocupação em causar uma boa impressão de status financeiro sob pena de sacrifício da família. Então, dentro ainda desse assunto aqui, materialismo, há pessoas que querem causar uma boa impressão de status, né? E às vezes sacrificando, a família está passando necessidades. Uma vez, amados irmãos, eu visitei uma casa de uma família muito humilde, muito simples, e eu fiquei muito triste com algo que eu vi lá. Né? Uma casa humilde, uma casa simples, com poucos recursos. E nós estávamos lá, eu e minha esposa, visitando aquela família, e não havia ali um sofá, não havia ali uma cadeira para sentar, era uma casa bem humilde. Mas não foi isso que me chocou, não foi isso que me deixou triste, porque eu sou uma pessoa muito humilde, eu gosto das coisas humildes. Né? Se for preciso sentar no chão, a gente senta no chão com muita alegria, sem problema. Mas o que me chocou, amados, foi ver que dois filhos daquela família, um menino e uma menina, um estava com um aparelho tablet, e o outro estava com um celular moderno. E eu pensei assim comigo, não sei de que forma foi adquirido, mas eu creio que aquela mãe se esforçou muito, se sacrificou muito para dar aquilo para aqueles filhos, né? E não foi bom essa atitude, porque aquilo não era a prioridade da casa, né? Aquilo não era o mais importante. Às vezes, alguns pais fazem isso, sacrificam toda a família para dar algum bem material, para dar um celular, para dar um tablet, como se aquilo fosse tão importante. Não é algo muito importante. Amém? Então o que me chocou foi aquilo, ver uma família tão humilde, uma família tão simples, né? Sem muitos recursos, mas voltada para o materialismo, para aquilo que é supérfluo, para aquilo que não é tão importante. Amém, meus amados irmãos? Nada contra quem puder ter um tablet, quem puder ter o celular, nada contra. Você que tem possibilidades, tenha, mas não tenha o seu amor para isso. E não também sacrifique a sua família para ter algo assim. Algumas pessoas sacrificam a família para apresentar-se como status, usando só roupas de marcas, sapatos caros, calças caras. E não é assim, não deve ser assim. Nosso coração não pode ser assim. Amém, meus amados irmãos? Continuando aqui, boa gestão. Nós estamos chegando ao fim já da lição. Nós vamos chegar ao ponto 3, que é o ponto final. Boa gestão. O bom êxito das finanças. Amém? Duas coisas aqui trazem para nós, para a nossa família, quando nós temos um bom êxito nas finanças, na administração do recurso. Primeiro, observe que pode ser uma pergunta de prova, né, irmão Davi? Observe essas questões aqui. Primeiro, segurança no futuro. Amém? Quando a gente gere muito bem os recursos, a gente está criando uma segurança para o futuro. Né? Não que a gente entenda que o dinheiro é a segurança. Não que a gente entenda que recursos é a segurança. A nossa segurança é Deus. O nosso provedor é Deus. O nosso sustento é Deus. Mas administrar o recurso que nós temos recebido de Deus, isso é uma forma sábia de viver. Isso está gerando para nós lá na frente bênção. Amém? Então, por isso diz aqui, segurança no futuro. A ideia de prevenir o futuro é ensinada até pelas formigas,
que, embora consideradas pequenas na terra, são tidas como mais sábias do que os sábios. A Bíblia fala lá em Provérbios 6, a partir do versículo 6 até o 8, e no 30, versículo 35, sobre o exemplo das formigas. A Bíblia diz, olha, vai lá, vai observar as formigas, vai ter com as formigas, vai conversar com elas. Veja como elas são prudentes, que elas estão armazenando ali para o futuro, né? Estão sendo boas administradoras de recursos. Amém, meus amados? E também, o segundo ponto aqui, né, do bom êxito das finanças é a tranquilidade da família. Então, o primeiro é segurança para o futuro e a tranquilidade para a família. Cada situação deve ser resolvida conforme as possibilidades da família, sempre lembrando que Deus é o grande provedor dos que servem a Ele e confiam nele. Amém, meus amados? Sempre lembrando que Deus é o grande provedor. Mas, amados, nós temos que ter esta sabedoria de bem administrar o recurso, para que haja tranquilidade na família, para que haja paz, para que tenhamos o necessário segundo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Imagine que naquele momento lá, que Jesus multiplicou os pães e os peixes, tudo aquilo que sobrou, que encheu 12 cestos. Imagine que Jesus tivesse dito, olha, joguem fora o que sobrou, né? Jesus não falou isso por quê? Porque Jesus é um bom administrador de recursos e ele estava nos dando um ensino, um exemplo para nós não sermos também como alguns são maus administradores, desperdiçadores. Ah, porque eu tenho, eu vou estragar. Não, não é assim não. Amém? Isso não agrada ao Senhor. Então, meus amados, continuando aqui, o ponto 2 agora fala sobre dízimos e ofertas. Também é uma questão importante, espiritual, algo que traz para nós bênçãos. Diz o seguinte, uma família cristã próspera leva em conta os mandamentos do Senhor. Quem ainda não leu, aleluia. Deu uma pausa aqui, irmãos, mas eu aconselho quem ainda não leu o livro de Malaquias, que leia Malaquias, capítulo 3, verso de número 10 e 11, que trata sobre esse assunto. Amém? Então veja que lá o Senhor ele fala com o seu povo dizendo, olha, vocês estão me roubando, vocês estão pegando aquilo que é meu. E aí o povo diz, mas Senhor, no que nós estamos defraudando, no que nós estamos roubando? E o Senhor fala para eles, nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Então, um exercício para quem ainda não leu, leia Malaquias capítulo 3, verso 10 e 11. Amém? Diz mais aqui, a oferta diz respeito à generosidade do ofertante, conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. O dízimo é do Senhor, pertence ao Senhor, é estipulado por Ele. A oferta é minha e decorrente de uma motivação e de uma decisão pessoal. Enquanto o dízimo é sempre correspondente a 10%, a oferta deve ser dada segundo a prosperidade financeira do ofertante. Amém? Então, o dízimo, como nós vimos, é um mandamento. Está registrado na palavra de Deus em muitos momentos. Também Jesus, ele faz menção ao dízimo lá em Mateus 23. Mateus capítulo 23, verso 23, Jesus fala aos fariseus, aos estudiosos ali, religiosos, ele diz, olha, vocês dão o dízimo do coentro, das especiarias, dos recursos de vocês, mas vocês estão esquecendo da fé, do amor, da justiça. Ele diz, olha, não esqueçam nenhum desses, façam essa parte e não esqueçam de fazer a outra parte, ou seja, não esqueçam da fé, não esqueçam do amor, não esqueçam da justiça, mas também não esqueçam de trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo isso é importante, não pode estar dissociado. Amém, meus amados? E nós não podemos entregar dízimos e ofertas apenas como algo metódico, religioso, não. É algo, amados, que tem que envolver o nosso coração, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fidelidade ao Senhor. Porque Deus não se agrada das nossas ofertas se o nosso coração for mau.
se eu estiver brigado com as pessoas, se eu agir de forma maldosa, se eu não for um bom cristão, Deus não se agrada das minhas ofertas. Então, tudo tem que estar ligado. Um bom testemunho cristão, um bom servo de Deus, dando o seu testemunho diante das pessoas, também devolvendo o seu dízimo para a obra do Senhor. O dízimo é do Senhor, não é nosso. Amém? As ofertas são nossas e nós damos com generosidade, segundo a nossa prosperidade. Amém, meus amados irmãos? Então veja como tudo isso é muito importante e envolve questões espirituais. Diz mais aqui, ainda nesse ponto. Não contribuir com a obra de Deus quando Ele já nos tem abençoado para fazê-lo, significa que, além de não levar Deus a sério, estamos também estancando a nossa própria prosperidade financeira. É verdade, amados. Eu aprendi com meus pastores, saudoso pastor Antônio Negreiros, saudoso pastor Eurico Moura, e outros pastores que ainda vivos estão, né? Pastor Valdir Lameira, que está vivo, servo do Senhor, pastor Adiel Galvão, e muitos outros pastores, que nós, amados, devemos ser fiéis com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu aprendi desde cedo. Eu lembro que o meu primeiro salário, eu sempre falo isso na igreja, foi um salário de estagiário lá da UFPA, era estagiário da UFPA, ganhava R$ 180 naquela época, em 2001, e separava meu dízimo com muita alegria. E o Senhor nunca deixou faltar, sempre abençoando cada vez mais. Passei em 2 concursos públicos, o Senhor dando sabedoria, o Senhor abrindo portas, o Senhor não deixando faltar. Deus é maravilhoso, amados. Nós temos que ser fiéis a Ele. A nossa demonstração de amor e de fidelidade a Ele é muito bem vista aos olhos do Senhor. Amém? Então, seja bem visto aos olhos do Senhor com toda a sua vida, com toda a sua forma de viver. Amém, meus amados irmãos? E o ponto final aqui, meus queridos, é ponto 3, que fala sobre graça, dar e receber. Todos os indicadores econômicos do reino de Deus são determinados pela graça de dar e receber, conforme Lucas 6,38. A sua validade e a credibilidade de sua operacionalização advém do próprio Senhor do reino, sendo um fruto da sua graça. Isso requer uma resposta de fé, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir e que ele próprio afirmou e estabeleceu como princípios espirituais imutáveis. Então, Deus, irmãos, está com sua mão estendida para nos abençoar. E nós devemos ser também um canal de bênção. Nós devemos ser generosos, devemos ajudar quando podemos. Amém? Nunca feche as suas mãos se você pode ajudar alguém, se for possível, ajude. Uma vez eu ouvi de um pastor nosso, pastor Valdir Lameira, ele dizia, quando era lá, pastor da nossa congregação, dizia, olha, na minha casa, todos que batem a minha porta, eles não saem com mãos vazias. Quer seja um pedacinho de pão, quer seja ali um pacote de algum alimento, mas sempre eu estou ajudando. Que belo exemplo, irmãos. Nós devemos, quando podemos, ser generosos com as pessoas. Amém. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem te dado o recurso necessário e às vezes abundantemente, até sobrando. Então, não feche somente isso com você, mas seja generoso, abençoe as pessoas. Na igreja, por exemplo, nós temos ali a nossa ação social, em que todo mês nós preparamos cestas básicas para nossos irmãos que estão precisando, que estão necessitados. E muitos irmãos contribuem, isso é lindo, amados, isso é maravilhoso, trazendo 1 quilo de alimento, outros que podem dar uma cesta completa, isso é bênção, isso é maravilhoso, que Deus continue usando a sua vida assim. E olha só o que diz mais aqui, nesse ponto. O que é mais bem-aventurado, dar ou receber? O que é que os irmãos acham? O que é que o amigo que nos assiste agora acha? O que é melhor? A gente dar alguma coisa ou receber alguma coisa? Talvez alguém seja tentado a dizer, olha, melhor é receber. Mas não é. A Bíblia nos fala que melhor é a gente presentear, a gente dar, a gente entregar algo, a gente abençoar alguém.
Amém? Isso traz maior alegria, traz bênção para a nossa vida. Se você puder, leia depois Atos 20, versículo 35. Leia também 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11. E Malaquias 3:10. Amém, meu amado? E aqui, para concluir, o próprio Deus é o agente da bênção da multiplicação. O próprio Deus. Ele multiplicará o nosso celeiro, o nosso recurso. O Senhor providencia o necessário e quando Ele percebe que nós temos generosidade, que nós temos um coração aberto para abençoar, para ajudar, Ele nos abençoa de sobremaneira tão grande, tão poderosa, porque Ele sabe que nós vamos abençoar outros também. Amém, amados? Faça isso. Seja uma pessoa abençoada, mas seja também um abençoador. Amém, meus queridos? E nós encerramos aqui. Nós vamos ler a aplicação pessoal que diz o seguinte: Deus se interessa em abençoar e suprir todas as nossas necessidades. Nós temos o dever de administrar com sabedoria e equilíbrio os recursos que Deus nos concede. Nós temos o dever de administrar com sabedoria, né, os recursos que Deus nos concede. Amém, meus amados irmãos? Esta foi mais uma lição da Escola Dominical. Domingo que vem, nós vamos estudar a lição de número 10, que vai falar sobre a disciplina na família. Vai ser muito importante, não falte. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Meus amados, eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, mas se tiver algum comentário que depois eu possa responder, eu vou responder para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus fortaleça, que Deus sempre esteja suprindo todo o necessário na vida de todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pela lição de hoje, Senhor amado. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Senhor, nós te pedimos também pela vida da Letícia, Senhor. Nós oramos por ela. Abençoa a Letícia, Pai. Se ela estiver enferma, cura ela, Pai. Repreenda todo mal, Senhor, toda enfermidade na sua vida. Abençoa nossos irmãos e irmãs, Senhor. Temos te apresentado vários nomes em oração, Senhor. Tu conhece a cada um deles. Dá vitória, Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoa todos que estão assistindo agora, as suas famílias, os seus entes queridos, Senhor. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe. Faça assim com a sua mão para nós ministrarmos a bênção apostólica. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todos vocês, com todos nós, não só hoje, mas eternamente. E quem crê, diga amém. Amém, meus amados irmãos. Fique com Deus. Logo mais, às 19h30, se Deus nos permitir, estaremos no nosso culto de celebração, adorando ao Senhor, e você e sua família são nossos convidados. A paz do Senhor, meus irmãos. Fiquem com Deus.